Salve, salve, rapaziada! O vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha experiência no supermercado. Foi uma das piores experiências da minha vida. Fiquei um mês apenas nesse supermercado específico. Eu já trabalhei em dois. Eu trabalhei como repositor, que essa empresa até faliu. Vou falar o nome dela, não tô nem aí. É EPA Supermercados, uma rede bem famosa aqui no estado do Espírito Santo. Era famosa, né? Faliu. Agora esse EPA se tornou BH, que é famoso pra caramba. E o supermercado aqui do meu bairro mesmo. Se juntar as duas experiências, eu trabalhei 6 meses da minha vida em supermercado. Então, vamos lá, vamos contar como é que foi essa experiência. Eu vou contar primeiro como foi a minha experiência de repositor. Foi uma fase da minha vida em que eu tinha pouquíssimo dinheiro, não tinha experiência nenhuma em trabalho. A única experiência que eu tive foi de jovem aprendiz. Eu entrei nesse emprego, eu tinha 18 anos de idade e eu não tinha experiência nenhuma em outro trabalho, só naquela mesmo que eu falei, de auxiliar administrativo, né? O salário era mínimo. Na época eu recebia 1.300 na carteira, né? Só que só chegava no meu bolso R$ 1.000. E o que que acontece? Era um trabalho assim que fala como era o trabalho. O trabalho era organizar as mercadorias que fica na prateleira e, cara, até aí tudo bem. Descarregar caminhão, até aí tudo bem. Só que o problema era que a encarregada que eu tinha, eu não tinha paciência para ensinar nada. Não tinha paciência para ensinar nada. Me chamava de burro na frente de cliente, na frente de funcionário também. Cara, me humilhava praticamente. Eu nunca. E também eu não tinha maldade que eu tenho hoje. Maldade eu falo em questão assim de experiência, de ir lá falar, saber meus direitos e tal. Só que não tinha isso. Era um rapaz muito novo, e também não tinha tanta experiência no mercado. Aí o que que acontece? Essa humilhação eu passava e, cara, era todo dia. Eu não tinha paciência para me ensinar. Aí, graças a Deus, assim, os meus colegas de trabalho tiveram essa paciência e eu consegui desenvolver. Só que, cara, o que sugou mais, além do salário mínimo, era mínimo, mínimo do mínimo mesmo. Isso era um ano de 2023. Trabalhei em 2023 esse mercado em específico. Eu fico até estressado só de lembrar. Eu fazia hora extra nesse trampo quase todo dia. Tinha vez que eu ia de manhã e saía de madrugada, meia-noite, perdia meu último ônibus. Para chegar em casa eu tinha que dar um jeito. Minha jornada de trabalho era de 14 às 10 horas da noite, 8 horas de trabalho. Só que quase todo dia eu fazia hora extra. E se eu recebesse essas horas extras, tudo bem, mas eu não recebi. E não tem nem como eu jogar um processo na empresa porque ela já faliu, já não existe mais. Então, então não tem como eu fazer mais nada em questão disso, infelizmente. E isso foi as piores experiências da minha vida. Num desejo que eu passei pra ninguém, entendeu? Desejo que passei pra ninguém. Os clientes não me estressavam tanto porque era um supermercado assim, vamos dizer, de gente com poder aquisitivo, gente com dinheiro. Só que o que acontece? Tinha vez que as pessoas tentavam te humilhar, principalmente gente mais velha. Eu não entendo disso, não entendo porquê disso, mas entender a mente do ser humano é um negócio que nem às vezes nem os caras que estudam a vida toda conseguem entender completamente, porque ser humano é um bicho complicado. Mas o que que eu adquiri de bom nisso, desse trampo? Nada, nada. Só fui infeliz do início ao fim. Isso. E olha que foi só um mês. Foi o mês que mais durou da minha vida. Foi o mês mais longo da minha vida. Aí, agora eu vou contar a experiência do outro supermercado que eu trabalhei como embalador. Esse outro supermercado, o que que acontece? Eu trabalhei durante, foi 3 meses, se não me engano foi 3 meses. Consegui, era embalar, levar, às vezes assim, como o cliente comprava muita coisa, pegava, a gente tinha aqueles carrinhos para carregar as compras, pegava e levava na casa do cliente. Aí nessa a gente recebia gorjeta, mas também o salário era mínimo. Era assim, recebia o adiantamento, a metade, e o salário era metade também. E o que que acontece?
era muito pouco também o salário, não tinha benefício nenhum. Ia lá, pagava por fora, pagava R$ 70 a diária, se eu não me engano. Isso no ano de 2023 também. E era sugado trabalhar 7 dias por semana. E pegava era 8 horas por dia também. Eu começava, se eu não me engano, eu começava na parte da tarde. Essa escala era melhor, questão de horário. Se eu não me engano, era de 3 às 8 da noite. 3 às 8 da noite. E esse mercado funcionava da forma correta, esse do bairro que eu falei no início do vídeo, esse mercado de bairro. Porque o que acontece? Tem algum supermercado que vai chegando, só fecha quando para de chegar cliente. Ou seja, você trabalha pra caramba. E seu horário não é cumprido. Mas o que mais me estressava não era nem isso. Falando do outro mercado agora, que do início do vídeo, era que eu, cara, eu nunca cheguei a receber. Nunca cheguei a receber. Trabalhava igual um escravo, igual um fela da jumenta e não recebia. Complicado era isso, eu não recebia. Não cheguei a receber. Mas, graças a Deus, assim, o que eu aprendi? Se eu enfrentei esse mercado, eu enfrento qualquer outro serviço. Enfrento qualquer outro serviço. Então, rapaz, pra mim não existe serviço ruim mais, não. O ruim é ter que trabalhar mesmo. Mas, cortando a brincadeira assim, tem parte boa, tem parte boa. Eu falei que não tinha parte boa, mas tem parte boa. Você passando, você sofrendo por esse serviço, cara, qualquer outro serviço você vai conseguir enfrentar com uma facilidade absurda, porque você pensa assim, cara, já foi pior. Eu já enfrentei aquilo e esse aqui vai ser fichinha pra mim, vai ser fichinha pra mim. Você ganha uma resiliência absurda para trabalho, consegue desenrolar muito mais. Você valoriza mais quem trabalha naquela profissão porque você sabe que é uma profissão lascada, lascada. Você vê a tristeza de quem trabalha em supermercado. Você olha no olho da pessoa, você não vê um pingo de felicidade. Eu vejo assim, entendeu? Eu acho que a única pessoa feliz que trabalha em supermercado é o gerente, o dono. E, e é isso, entendeu? Mas, rapaziada, obrigado por assistir o vídeo. Fico feliz de você ter assistido até o final. E vou continuar produzindo até acabar as ideias. Ou seja, não vai acabar nunca, porque experiência para contar eu tenho muita. Tenho muita, já me ferrei muito em mercado de trabalho. Mas, rapaziada, é isso. Um bom dia para nós.